Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, essa é uma live especial, né? Do projeto Cultura Presente nas Redes 2, que eu fui contemplada através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, né? O nome do meu projeto é Depressão e Literatura, o poder da arte literária. Eu vou compartilhar aqui minha experiência com a depressão e com a literatura e como a literatura me ajudou a ter esse resgate, né? Fazer o resgate das palavras que estavam presas, que eu nem tinha noção que era aquilo que me afetava tanto e intensificava a depressão. E também vou compartilhar poemas, porque poesia foi o que iluminou a minha vida, né? Bom, meu nome é Ludmila Giovanni, eu tenho 33 anos, sou cabofriense, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, no interior, e eu convivi com a depressão, acho que a minha vida inteira. Há exatos 5 anos que eu iniciei um tratamento terapêutico e eu comecei a desenvolver o autoconhecimento. E através da literatura, que foi o gancho para me resgatar, para resgatar a autoestima através das palavras, através de poesias, através de reflexões, através de crônicas. Foi o que me ajudou a entender quem eu era, quem eu sou e quem eu posso me tornar, né? Então, para falar como a literatura é uma arte terapêutica. Pode ser uma arte terapêutica, algo que salva vidas mesmo. Então, eu sofri de depressão, acho que eu não me lembro exatamente, mas aos 12 anos eu atentei contra a minha vida. Eu entendia que se eu não existisse, seria melhor. E naquela época não se falava tanto em depressão, tanto em ansiedade, não tinha esse esclarecimento, né? Era algo muito velado e também sem muito conhecimento mesmo. Então eu entendia que eu era daquela maneira. Eu era a depressão. Eu entendia que a depressão era a minha personalidade, fazia parte de mim, né? Só que sem saber que era depressão, eu achava que a autoestima baixa era quem eu era. Não, eu me sinto assim, eu penso dessa forma, né? Através de crenças limitantes. E eu vivi a base desses pensamentos, essas crenças limitantes e erradas, né? E foi com há exatos 5 anos eu iniciei na terapia. Foi algo maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu entrei no processo terapêutico. Foi muito difícil. Não é algo muito fácil você lidar com coisas internas que estão guardadas há muito tempo e você tomou aquilo como verdade. É muito complicado. É algo doloroso, mas que é necessário ser trabalhado, né? E eu não acreditava que eu fosse ter um futuro, eu não acreditava que eu fosse ter uma vida normal. Eu achava que só existia eu no mundo de fracassada. E não é bem assim. Quando eu comecei a falar sobre a depressão, sobre as coisas que eu senti, eu descobri que muita gente sente. Só que a gente prefere mostrar a nossa melhor parte ou então fingir que as piores não existem, né? E eu descobri que é mais comum do que se imagina. E isso me deu mais força também para continuar falando, né? E na terapia, eu iniciei esse processo. As emoções eram muito confusas na minha mente. Eu não sabia o que realmente eu estava sentindo. Eu apenas sentia no automático. E eu fui começando a entender que aquilo era uma emoção, que aquilo era um pensamento que eu fui levada a acreditar, né, há muito tempo, e eu acreditei naquilo como verdade absoluta. E através das palavras, a terapeuta ela me indicou
para desenhar, escrever, tentar colocar de alguma forma aquilo que eu sentia, né? Que estava travado. E iniciei com desenho, mas não gostei muito e depois eu recorri à escrita. Saíram algumas frases bem tímidas no início, sem muita confiança, mas depois eu fui tomando gosto. Parece que foi fazendo sentido na mente e ganhou sentido no papel. E depois fez todo sentido para minha vida. Então foi esse primeiro contato, foi na terapia. E nessa estrada, foi uma estrada de evolução pessoal, de transcender pessoal, eu descobri um grupo literário maravilhoso aqui na cidade de Cabo Frio, que é o Flores Literárias. Foi a minha primeira participação numa antologia. Foi algo, assim, muito maravilhoso, porque eu encontrei pessoas totalmente empáticas, sensíveis, repletas de afeto. E elas davam oportunidade, no caso é a Andrea e a Jaqueline, que são as organizadoras, as idealizadoras desse grupo. Elas me incluíram, me abraçaram e se fazia bastante, bem antes da pandemia, né? Saraus, então tinha muitos eventos literários e eu comecei a participar. Eu timidamente, sem acreditar em mim, sem dar validade àquilo que eu estava fazendo, eu me lancei e comecei a falar. Um tratamento também, um tratamento emocional muito profundo. A literatura não foi só algo que, tive contato e mudou. Não, foi algo muito profundo mesmo. E também estar no meio literário foi algo que transformou minha vida de uma forma que eu me achava muito estranha. Eu achava essa sensibilidade algo muito incomum, algo errado de ser. E quando eu encontrei pessoas sensíveis, eu achava que eu era sensível ao extremo, mas eu não enxergava isso com bons olhos. Eu achava que eu tinha que ser mais como o mundo aceita as pessoas, né? Ter mais raiva, ter mais uma linguagem mais agressiva. Essa era a minha questão. Mas eu entendi que não, eu sou desta forma, eu tenho essa sensibilidade, um outro olhar da vida, das situações. E nesse grupo eu pude me descobrir e descobrir pessoas igualmente sensíveis e que são fantásticas e que têm uma visão de mundo maravilhosa. Essa, Rose, boa noite. Obrigada por estar prestigiando. Vinícius, Lucas, Rita, muito obrigada. Então, foi uma consequência de acontecimentos e conhecer de pessoas maravilhosas que me ajudaram a enxergar o meu valor, me ajudaram a enxergar quem eu sou realmente, por debaixo da autoestima negativa que eu tinha, que era muito gritante. E também a fé me ajudou demais, demais mesmo. Foi algo divino, porque tudo o que eu precisava no exato momento foi acontecendo, foi se desenvolvendo. Cada dor é um processo para a vida inteira, mas eu vejo que 50% daquilo, mais de 50% daquilo já melhorou. E eu comecei a entender os meus gatilhos, as minhas emoções, o comportamento, os comportamentos que eu reforçava, que ficava na zona de conforto também. E eu entendi que eu preciso trabalhar. Para melhorar, eu preciso trabalhar o meu interior. A Andrea, que eu acabei de falar, acabou de entrar aqui, do Flores Literárias. Obrigada pela presença. E então, tudo isso, o autoconhecimento,
em primeiro lugar, a chance de fazer diferente. Não só reclamar, não só se vitimizar, não só reforçar aquilo que você sente, mas se dá a chance de fazer diferente. Buscar uma coisa que você nunca fez. Por mais que tenha preconceito, por mais que tenha dificuldades, é o primeiro de tudo. É identificar isso e falar mesmo para você que não se consegue sozinho. Não se consegue sair das emoções, dessas situações sozinho. E a gente precisa de ajuda. Precisamos tanto de ajuda terapêutica, psiquiátrica, familiar, o que a gente puder. Amizade, às vezes a gente não tem o apoio nas pessoas mais próximas, familiares, mas consegue o apoio também de amizades, de pessoas do trabalho. Em algum lugar alguém vai ajudar, de alguma forma, seja com uma palavra, seja com um afeto, você vai conseguir, vamos ali comigo, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. De início eu não fui no psiquiatra, eu tinha muito bloqueio, muito preconceito também. E depois, conforme foi evoluindo o tratamento, eu precisei de ajuda psiquiátrica. Precisei de um reforço de medicamentos. E tem sido uma experiência, porque eu ainda estou em tratamento e hoje eu aceito meu tratamento, aceito que eu preciso fazer diferente. Até um certo ponto, determinada coisa funcionou. Só que depois, também a nossa vida, ela é um ciclo, né? Ela não para, coisas novas acontecem e a gente precisa se adaptar à resiliência, o autoconhecimento, fundamental. E também, se precisar de um apoio medicamentoso, é super, hiper importante. Ah, Simone Ribeiro, psicóloga linda, maravilhosa que me ajudou nessa jornada. Tem me ajudado. A Camila Goulart, boa noite, obrigada pela presença. Tamires Borges, Daisy Teixeira, lindona. Então, gente, a Simone que entrou aqui, maravilhosa, foi a psicóloga que me auxiliou demais nessa jornada e tem me auxiliado também. Um grande beijo. Eu admiro muito seu trabalho, admiro muito a sua postura e o quanto você é maravilhosa profissionalmente. E então, eu faço hoje tratamento psicológico, né? E também psiquiátrico, porque é necessário para eu aprender ainda certas coisas que eu falei que é uma constante evolução, né? A gente nunca para de melhorar, de buscar estar melhor, ter saúde mental e assumir isso, assumir a fragilidade é primordial. E o psiquiátrico também, eu faço uso de medicação e também meditações, também a fé, tudo que puder agregar e fizer bem pra gente é excelente. E a gente também tem que identificar alimentação, atividade física, sono, a qualidade de sono. Às vezes eu me deixo esquecer, escapar de certas coisas, mas a nossa rotina, como a gente vive, também reflete diretamente na questão do quadro depressivo. Às vezes até reforça mais. Uma alimentação não tão equilibrada reforça. Um sono picotado, noites mal dormidas, insônia, também prejudica demais. E a atividade física é excelente. Ajuda demais no equilíbrio, né? No equilíbrio hormonal, no equilíbrio de tudo. Emocional. Simone falando. Você tem sido muito corajosa. Exemplo de superação. Sou sua fã e eu sou sua. Obrigada. E então, desse tratamento, de fazer uma sequência de acontecimentos, porque é muita coisa. Do tratamento surgiram os poemas e foram
se aglomerando, que surgiu um livro. Foi também algo que marcou muito, porque uma pessoa que não acreditava em si, uma pessoa que tinha medo de falar o que pensa, de se expor, de repente eu me vi com um livro na mão, falando para outras pessoas, expondo aquilo que eu pensava, aquilo que a Andréia falando, adoro a sua história e o seu fazer literário. Obrigada, Andréia. Você faz parte dessa história. Você incentivou a minha primeira antologia. Muito obrigada. E eu comecei a falar da minha história e surgiu também um projeto de cartas literárias. Eram cartas, o projeto tá pausado, mas vai retornar com uma nova cara. E esse projeto eram cartas, como se fosse assim, tudo que eu estava aprendendo nesse processo, eu escrevia nas cartas e entregava para pessoas aleatoriamente na rua e também em eventos literários, né? E tinha sempre uma poesia, uma palavra, e aquilo ali ajudava as pessoas e me conectava com a dor das pessoas também. Foi um fazer literário, que nem a Andrea tá falando, foi um fazer literário terapêutico, tanto para mim quanto para as pessoas, porque eu estava aprendendo a lidar com essa exposição, com quem eu estava me tornando, né, na realidade. E o livro que surgiu foi esse livro. Esse livro, Construindo o Meu Jardim. Foi assim que eu me entendi, como um jardim. Construindo o meu jardim, das sombras às flores. É toda uma trajetória de como eu pensava, de como eu agia até certo momento da minha vida, até ter essa revolução psicológica, ter esse start para a saúde emocional que eu não tinha consciência, né? Não tinha autoconsciência, não tinha entendimento disso, de que eu precisava cuidar da minha saúde emocional, não só a física, porque se fala muito de saúde física, mas às vezes a saúde física está refletindo na saúde emocional. A gente tá tudo interligado, tudo precisa ter um equilíbrio, né? Uma parte do nosso corpo depende da outra. E esse livro foi como se fosse um despertar de uma alma sofrida que pedia muito socorro, muita ajuda, só que não sabia expressar isso. Às vezes expressava sorrisos, brincadeiras. Quem olhar assim pensa assim, poxa, essa menina, ela não tem depressão? Pô, eu estudei com ela, pô. Não, super pra cima, super alegre, mas eram capas, né? Porque por dentro mesmo, a insegurança, baixa autoestima, o autodesprezo, a vontade de não existir era que eu tinha por dentro. Então esse livro é essa trajetória toda de uma vida. A minha vida escrita em poemas e das sombras, porque são os pensamentos negativos, aquilo que a depressão faz a gente pensar, coisas que a gente carrega e não sabe como se livrar. E as flores é a transição, é o transcender de como que esses pensamentos podem ser floridos. Se a gente achar um propósito, se a gente achar o nosso propósito, saber quem a gente transforma as sombras em flores. E eu gostaria de compartilhar poemas, porque eu tô falando pra caramba da minha história, mas resumidamente é isso. A literatura me abriu o horizonte, a terapia me deu suporte, a fé me ajudou demais e tenho aprendido também outras técnicas, outras coisas que me fazem bem. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Então, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Então, nesse trajeto também de amadurecimento, eu considero um amadurecimento muito imenso.
de como eu pensava, de como eu penso e de como eu quero melhorar mais ainda. Eu quero investir na minha saúde mental, nos meus pensamentos, na minha qualidade de vida. Hoje eu desejo viver. Antes eu vivia desejando morrer. E hoje eu desejo viver mais na simplicidade. Eu tenho descoberto a simplicidade da vida e entendido que eu compliquei muitas coisas, boa parte da minha vida, complicadas por uma mente atordoada. E quando a gente se permite, a gente consegue penetrar as sombras, com ajuda, claro. E pode dar bom, disso aí pode dar muito bom. Então eu vou compartilhar com vocês como eu pensava, como que era a minha rotina através de poemas, né? Rotina depressiva. Amanheceu, acordei, mas não foi o que desejei. Entrelaçada nas cobertas, falta-me forças para impulsionar o corpo desfalecido, que há tempos desejava não ter nascido, muito menos ter sobrevivido. Levanto, começo a me maquiar. Primeiro os lábios, um sorriso artificial faço brotar. Depois, cuido dos olhos, insiro neles lentes com falso brilho, na expectativa de esconder o que a alma gritava transparecer. Na rotina árdua do dia, me lançava e me envolvia, tudo para não lembrar que a noite iria chegar e meu monstro interior iria me devorar. Na saída do trabalho, o semblante desmorona, cai a noite, com ela vem o frio, o medo e o vazio. De dentro para fora, as garras me rasgam a alma. Seguro as lágrimas, sinto o corpo sangrar pelos poros. E o meu único desejo é em casa chegar, para na masmorra da minha cama me refugiar. Ansiedade. Esse poema expressou bem o que é estar num momento ansioso, estar num desespero, né? Nesse desespero desnecessário. Ansiedade é algo inerente a nós, né? Mas ela em excesso e sem motivo aparente, ela se torna um grande problema. Então, ansiedade. Avistei uma borboleta, bela, colorida e incrível. A segui com os olhos. Logo imaginei, para onde iria? Onde iria pousar? Qual rumo iria tomar? Não me ative ao momento, me privei de contemplar a beleza. Da paz, sentir a leveza. Perdi o foco dos olhos. Um furacão envolveu minha mente. Ansiedade, pensamento acelerado, sofrimento antecipado. Reconheço. Estou inquieta. Me falta o ar. Preciso saber onde a borboleta pousará. A ansiedade corrói, minha alma destrói, como uma onda negra aproxima-se depressa. Me afogo no futuro que ainda não vi ou senti. Coração palpitante, respiração ofegante, mente inquieta. Tudo me afeta. Me afogo em lágrimas de situações que não me ocorreram. Socorro, Deus, me tira de dentro de mim. Pelo resto da vida, não quero padecer assim. Forte. Mas chega de poema sombrio e vamos para os poemas floridos. A resiliência, como que pode mudar a nossa vida, como que a gente pode se sentir melhor, estar bem consigo e aprender que a vida é feita de passos, de quedas, e que a gente vai se levantando e vai tomando queda e levanta de novo, e cada queda traz um aprendizado e nos torna melhores. Então, por isso... Jaqueline foi que eu falei, gente, do grupo do Flores Literárias, né? Ela também, a Andrea, tá aqui. A Jaque, muito obrigada. Gratidão às duas por terem me lançado no mundo literário. Obrigada pela paciência, pelo apoio, pela empatia, pelo amor. Vocês são demais. E aqui, ó, resiliência. Esse poema é algo profundo.
Enxergue as pedras do seu caminho como joias preciosas. Na sua evolução pessoal, nem tudo serão flores. A maior parte do trajeto será regado de experiências espinhosas. Agradeça igualmente pelo corte dos espinhos e pelo perfume das rosas. Enxergue com a ótica de Deus as adversidades e verás limites quebrados, barreiras emocionais rompidas. Dos dias maus jorrará paz, amor e vida. Aquele seu problema se tornará um grande aprendizado e dele exalará poesia, flores e perfume adocicado. Obrigada, Jaque. Grande beijo para você também. Daisy tá falando, eu ouvi da Estela uma frase que amei. Deus é parceiro de quem decide viver. Maravilhoso, maravilhoso. Às vezes a gente pede muita coisa para Deus, né, Daisy? E a gente não entende que a gente tem que dar o passo. A gente tem que dar o primeiro passo, que é reconhecer que precisa de ajuda e que não dá para continuar vivendo da forma que a gente vive, né? Eu digo mais pela depressão. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito linda a frase, gostei. A gente tem que ter fé, mas também tem que ter ação, né? E a ação é buscar se ajudar, buscar se tratar, no caso da depressão. E também em outras áreas da nossa vida, né? Tudo depende também da gente. A fé em ação, né? É o esperar aquilo que não está se vendo, mas ter a ação. Vamos de mais poemas, gente. Fotografia da Alma. É um poema curtinho, mas com muito significado. E que eu fiz... veio esse poema no aniversário de uma amiga, uma grande amiga, Tamires Leal, do Salão Estima. E surgiu esse poema para ela, mas que no fundo era para mim, que é para todos nós. Isso mesmo, ação, isso aí. A Cris! Boa noite, Cris. Obrigada pela sua presença. Então, fotografia da alma, inspirada em Tamires Leal, mas que é para todos nós. A mais bela fotografia é aquela que vem da alma, imperfeita, transparente e inteira, sem filtros e repleta de luz própria. A mais bela fotografia é aquela que vem dos seus olhos, reflexo da sua encantadora essência. Uma coisa que eu aprendi é que se a gente não se conhece, não sabe do seu valor, nada daquilo que a gente olhar, nada daquilo que a gente desejar vai ser verdadeiro, porque a gente vai se comparar. E se comparar é até uma forma injusta, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem uma bagagem emocional, de experiências. E eu via que eu olhava muito para fora, sem referência interna. Então, quando a gente não se valoriza, não se enxerga, se coloca como uma pessoa que integra o mundo, a gente só tende a se diminuir e se comparar, achar só o outro belo. Mas nós somos jardins que precisam ser cultivados e a gente precisa descobrir. Lógico que nem tudo são flores nesse jardim, mas ele é lindo do jeito que é. E conforme ele vai sendo trabalhado, tratado, ele vai se tornando cada vez mais lindo. Todos nós somos jardins. E eu aprendi isso, a me amar, a me valorizar, a entender que eu preciso trabalhar crenças limitantes, a entender que tudo tem um motivo, porque um comportamento se iniciou, e eu entendendo toda a trajetória do comportamento, da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, me faz entender que porque eu cheguei em determinados pensamentos, em determinados achismos, e isso me ajudou muito.
eu acho que o que falta para as pessoas é o autoconhecimento. Isso que me faltava e isso que eu vejo conversando com as pessoas. Às vezes a gente quer conhecer tanto o mundo exterior, tanto pessoas, e a gente não olha para dentro de si, não olha para as dores, tenta até anular elas, fingir que não existem. Mas tudo só muda quando a gente olha para dentro. Se não olharmos para dentro, não adianta que a gente não vai enxergar a beleza pelos olhos para fora. Não vai ser verdadeiro, não vai ser algo que é a nossa essência. Então, o remédio que eu mais indico é o autoconhecimento. Ele liberta. O autoconhecimento e o conhecimento libertam. Eu comecei a entender, ler sobre o assunto, tenho me interessado muito por psicologia e e Amanda só fala, a Simone. Boa noite, Cris. Então, a gente precisa se conhecer, ter o nosso valor, ter a menção do nosso valor. E eu falo isso, que parece que hoje, com autoconhecimento, com autoestima, eu me coloco no mundo. Eu me sentia meio deslocada, como se não fosse o meu lugar, estando com outras pessoas. Mas hoje eu me coloco, eu vejo, não, eu tenho esse dever e eu tenho esse direito. Quando a gente tem valor, quando a gente enxerga o nosso valor, a gente sabe qual é o nosso lugar no mundo, né? E isso me deixa extremamente feliz, porque hoje eu consigo falar, me colocar, e isso é maravilhoso. Para quem sempre andou calada, para quem sempre achava tudo muito bom, sempre não queria incomodar, é algo extraordinário. E a literatura me proporcionou chegar nessa linha de raciocínio, jogar para fora a confusão de dentro, organizar no papel, visualizar aquilo e entender. E essas mesmas palavras alimentarem outras pessoas que também passam por aquilo. Então, eu quero compartilhar mais poema. Poema é vida. Tô falando tanto de autoestima que eu vou tomar autoestima. Abra os lábios e comece a declarar o valor da sua essência, sua autoimagem elogiar. Abra a porta e deixe a coragem entrar. Pare de dizer, não sou capaz. Em ti comece a acreditar. Abra a alma e deixe a tempestade entrar. Vista-se de resiliência e ouça o que o temporal veio lecionar. Abra as asas e deixe o sonho decolar. Na vértice imaginação realidade, alce voo até o realizar. Abra a janela e deixe o sol entrar, que o único filtro dessa viva fotografia seja a autoestima do seu olhar. Que não nos falte autoestima, autoconfiança, autoamor. Que a gente busque sermos nós mesmos. Quem somos? Acolher a nossa essência, acolher as nossas dificuldades, acolher as nossas habilidades, né? E palavras. Como eu falei que as palavras foram muito sufocadas, eu escrevi um poema sobre palavras, uma reflexão que me fez pensar em como eu me tratava através das palavras, às vezes pensamentos, não palavras emitidas, mas pensamentos, e como eu recebia as palavras e como as pessoas ferem as outras através de palavras. O poder das palavras. Palavras são doces, amargas, aveludadas, espinhosas, engraçadas, desagradáveis. Palavras entorpecem de amor e embriagam de medo, verbalizam, silenciam, ressignificam, aprisionam. Avivam ideias, adormecem sonhos,
acalentam, entristecem, descortinam verdades, escondem segredos, acariciam, esbofeteiam, estimulam, destroem, estabilizam, enlouquecem, trazem para perto, afasta. Palavras são apenas palavras, letras frias agrupadas sem qualquer emoção. Não. Palavras são mais que palavras. Letras quentes incontidas nos lábios, entoadas pelos olhos, derramadas no papel. São expressões íntimas, curvas dos pensamentos que derivam e até deixam a deriva. Sonorizam lágrimas e explodem risos. Palavras são poderosas lapidadoras ou poderosas armas brancas. Quem as emite pode florir ou devastar, e ao destinatário fica a critério aceitar ou lançá-las ao vento. Olha, tem gente nova aqui, a Jerusa, a Suzy. Opa! Cadê? A Jerusa solicitou para participar aqui também. Oi, Jerusa? Não foi? Oi. Suzy, boa noite. Oi. Acho que foi Jerusa. Você solicitou para participar? Opa. Oi. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação para fazer, podem falar, sintam-se à vontade. O que eu puder ajudar de alguma forma, né? Explicar alguma sensação, alguma coisa referente à depressão, ansiedade, vocês podem falar também. Que eu, no caso, vou falar. Ah, tá, acho que foi enganado, né, Jerusa? Eu vou tentar expressar, porque às vezes a gente conhece pessoas que estão passando por aquilo e a gente não compreende, né? Às vezes o momento, como que a pessoa está se sentindo, o que ela precisa naquele momento, que não se deve falar também, né? Porque tem muita coisa que, na realidade, bloqueia mais a pessoa. É um momento muito delicado. A depressão, as pessoas entendem, algumas pessoas ainda entendem como algo que fosse, que a própria pessoa pudesse mudar. Ela pode, sim, mas dependendo do grau em que ela esteja, se for um grau médio, grave, é muito complicado. Ela não vai ter forças, porque a química cerebral dela não vai estar funcionando em plenitude. Vai faltar alguma coisa, algum neurotransmissor, alguma coisa tá em desconexão e precisa, no caso de medicação, atenção também, o apoio familiar é essencial, ajuda demais. E às vezes também as pessoas ficam perguntando: por que que você está em depressão? Como se a depressão tivesse que ter um motivo, teve um acontecimento na minha vida e a partir disso eu tive depressão. Não, é uma disfunção, né? Uma disfunção química. Lógico que, como eu falei, o emocional, ele afeta demais, afeta muito o nosso físico. Então, tudo está interligado. Mas às vezes pode ter sido um gatilho, ou então tem também a questão genética. Tem todo. É multifatorial. A situação é multifatorial. E a gente precisa investigar. Precisa se investigar. Tem vários tipos de depressão. Tem também sazonal, depressão sazonal. Pessoas que sofrem de depressão no período da. No caso, por causa do sol, né? A falta da vitamina D. Então, esse é um fator. Tem o fator emocional também. Eu acredito que o meu tinha bastante fator emocional por
não saber lidar com frustrações, ter uma vivência um pouco mais infantilizada em determinadas situações, isso me prejudicou muito. Então, não ser tolerante à frustração e o meio em que eu estava convivendo me adoeceu demais. Então, o meu emocional foi um grande fator e também tem, no meu caso, genética também, porque é multifatorial essa situação. E como que eu aprendi a desenvolver? Ser sincera. Ser sincera comigo, reconhecer, prestar atenção no meu corpo, na minha forma de pensar, se eu tô mais para baixo, se eu tô mais ligada, e reconhecer esses pequenos passos para entender que eu poderia entrar em alguma crise, uma crise de ansiedade. Se eu não sair dessa crise, ela pode reverter, aí eu posso entrar num quadro depressivo. É tudo a questão do autoconhecimento também. A reação do seu corpo sobre as suas emoções, a reação do seu corpo e como você lida com determinadas situações. Hoje eu vejo que eu tenho lidado melhor, muito melhor, com frustrações, com adversidades, e eu faço algo que para mim foi uma chave, conversar comigo mesmo. Quando vem algum pensamento, alguma coisa, eu tento analisar, peraí, isso aí é verdade? Opa, é assim mesmo? Ou no caso é algo que minha mente tá me sabotando? Peraí. Aí eu tento respirar, pensar e analisar. Não, isso aqui que ele tá falando é uma dor antiga. Ah, isso aqui é o medo da rejeição, é o medo de. Quando a gente aprende a nomear as coisas, tudo se torna mais fácil. Opa, Jerusa, entrar? Tô aceitando aqui, mas não tá indo. Oi, oi, oi. Boa noite, Jerusa. Ah, saiu. Ah, Deise, menina, conversa muito comigo. Já venci muitos medos fazendo isso. Se a gente não enfrenta, no cutuca onde dói, a gente não aprende a lidar, né, com as situações. Olha, tem gente entrando. Elaine, Tânia, Elbenk, Pati, muito bem-vindas, boa noite. E vocês têm alguma pergunta, tem alguma colocação, alguma dica? Dica também é muito importante, porque às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa e outra pessoa acha alguma forma de lidar com aquilo, que pode, se você compartilhar aqui, pode ajudar outras pessoas também. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Aproveitem. E tem uma outra situação também. Eu não sabia que existia um nome para isso, mas eu também tenho uma dificuldade, a ansiedade, se chama skin picking, que é o ato de você se machucar. Vamos supor, qualquer coisinha que tem na sua pele, aquilo te irrita e você tem que tirar. Eu entendi que é uma forma do meu corpo liberar tensão, ansiedade. E eu tenho esse comportamento, acho que eu lembro desde criança. E agora que eu vim entender que isso tem um tratamento que, no caso, tem que fazer reversão de hábito, que eu tô fazendo com a Simone, né? Terapia de reversão de hábito e com a medicação também. E eu tô nesse trajeto de abandonar esse comportamento. Não é fácil, porque é algo de décadas, né? Mas eu tô confiante e tô percebendo que tá diminuindo mais a consciência que eu tô tendo na hora da questão do se machucar, né? Isso tá me ajudando bastante. E a terapia. Terapia ajuda muito, porque às vezes a gente acha que só o remédio vai solucionar nossas questões. Mas não, o remédio não faz milagre. Às vezes é a nossa forma de pensar que prejudica a nossa saúde emocional, a forma que a gente encara as coisas, né? Então a terapia ajuda nisso, na fonte. Ela vai na fonte do problema.
E o remédio vem como um suporte para equilibrar aquilo que está em desequilíbrio, no caso físico, né? A Daisy aqui, ó, indica uns livros da Joyce Meyer chamado Campo de Batalhas. Muito bom, obrigada pela indicação, Daisy. Muito bom. Que nem eu estava falando, né? O conhecimento ele amplia muito, muito a nossa visão, a nossa mente. A gente vê outras formas de se ver a vida, né? Que às vezes a gente fica tão ilhado na gente mesmo que a gente não consegue enxergar coisas além. A gente só enxerga o foco do nosso problema. E eu vivia muito nisso, no vitimismo, me colocando como vítima de todas as situações, como vítima da vida, como se a vida fosse injusta, como só eu sofresse. Mas não, todo mundo sofre. E conforme eu estava falando, né? Conforme a gente vai se colocando, se conhecendo, entendendo suas fragilidades, as nossas fragilidades, nossas qualidades, a gente vai se inserindo mesmo, vendo as outras pessoas, entendendo que não são só as minhas emoções que são as mais difíceis, os meus problemas são os maiores. Não, a gente começa a compartilhar mesmo. Entender que a forma que eu encaro uma situação, outra pessoa encararia de outro jeito, e a dificuldade da pessoa pode parecer uma bobeira para mim, ou a minha dificuldade pode parecer uma bobeira para outra pessoa, mas a, a nossa experiência, a nossa inteligência emocional que faz a gente lidar bem ou não, né? Lidar bem ou não. Então, também uma coisa que eu aprendi é a questão do julgamento. Às vezes a gente coloca tanto como se eu tivesse nessa situação. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Já fui muito e já ouvi muito, muitas coisas assim. A gente se coloca, tipo assim, a gente não consegue resolver a nossa vida, mas a gente quer resolver a vida do outro, né? A gente quer solucionar a vida do outro, mostrar que a gente sabe o que é melhor para o outro, mas a gente não conhece a bagagem. A gente não sabe como que aquela pessoa suporta, se a inteligência emocional ou a falta dela, né, falta de desenvolver a inteligência emocional, como que aquela pessoa suporta determinadas coisas. Isso é muito complicado. Então, uma coisa que não se deve fazer, pelo amor de Deus, chegar para uma pessoa com depressão, levanta essa cama, vai, toma coragem, vai lá, levanta, faz alguma coisa, vai, isso é frescura. Não fala. Não fala isso, gente. Porque as doenças são aceitáveis. Mas quando se trata da mente, quando chega na mente, aí não tem como se aceitar, né? É como se fosse um grande tabu. A mente não pode sofrer nenhuma alteração. E é o contrário. E a nossa sociedade está tendendo a ficar mais doente, mais adoecida aqui, né? Peraí, que tem comentários. Daisy, esse livro fala muito sobre nossa mente, que realmente é comparado como um campo de batalha. Aprendo muito com ela. A história dela é muito relevante, superou muita coisa e hoje ajuda muitas pessoas. Maravilhoso. Maravilhoso as pessoas que falam das suas situações e causam identificação. Às vezes, às vezes não, se tornam a luz para outras pessoas que não sabiam nem o nome daquilo que estavam sentindo, nem da circunstância que estava passando. Tem vários vídeos dela no YouTube também. É Joyce Meyer, né? Simone, as pessoas geralmente têm pressa em melhorar logo. Há quanto tempo você vem se cuidando e o que você falaria para pessoas ansiosas que acabam procrastinando o tratamento para ansiedade? É muito engraçado, porque a pessoa ansiosa tem ansiedade para se tratar para ficar boa logo. Mas não fica, porque tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu tenho entendido isso. Às vezes a gente quer tudo para ontem. Quem é ansioso quer as coisas para ontem, fica agoniado, fica tenso, precisa resolver, precisa fazer. Só que aí a ansiedade faz a gente se precipitar em muita coisa. E às vezes a gente nem termina o que começa, não tem forças depois. É,
acumula muitas situações, muitas funções e a gente não consegue dar conta depois. Porque parece que no momento que a gente tá ansioso, a gente acha que dá conta de tudo. Aí vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, quando vê, a gente chega no ponto da procrastinação, porque a gente não dá conta. Eu tenho trabalhado isso, o autodiálogo é fundamental. Fica assim, não dá, não dá. Parar para refletir, não agir tão na impulsão, né? Impulsivamente, e buscar tratamento, buscar a fonte, trabalhar a fonte. O que que gera essa ansiedade? Por que que eu reajo assim? Por que que não consigo mudar também, né? E é um passinho de cada vez, porque se tornou um hábito, se tornou um comportamento. Se demorou tanto tempo naquele comportamento, não vai ser da noite pro dia que a pessoa vai ficar bem. Vai ser a tranquilidade em pessoa, vai resolver os problemas, não. E terapia não é só o psicólogo, não é é com o psicólogo. Não, é com a gente. Ele ajuda, pega na nossa mão e ajuda a caminhar. Mas se a gente não quiser caminhar, não adianta. Se a gente quiser adiantar o processo, eu também já tive fugas da terapia, né, Simone? Passava um tempo sem ir, achava que estava bem, e até estava lembrando que por várias vezes eu estava muito acelerada e a Simone falava, Lutz, tá muito acelerada. Aí eu, não, eu tô normal. Porque na minha cabeça o meu normal era aquele, tá acelerada. Aí hoje eu tenho mentalizado bastante, como a Simone me ensinou. Cada coisa devagarzinho, cada passo de vez, faz conforme dá, não se cobra, não tenha exagero nas cobranças, faz como dá. Vai de pouquinho em pouquinho. Então eu tô tentando ir de pouquinho em pouquinho, organizar, fazer aquilo que eu preciso, as minhas obrigações, e tem dado certo. Tem me ajudado a desacelerar muito isso. Porque quando a gente está muito acelerado, a gente quer muita coisa, mas não consegue nada no final das contas, porque gasta-se tanta energia concentrando no pensamento, e fora o perfeccionismo, que esse aí é terrível. E juntando o perfeccionismo, a gente pensa tanto, fixa tanta energia aqui para como ser perfeito, para como, né? A gente fica muito na mente, no campo da mente, que nem falou da batalha, né? É a mente tá em constante batalha e você tá perdendo energia. E quando é para você tomar uma atitude, ter a ação daquele pensamento, você não consegue, você não tem energia, e aí você se culpa, se frustra, aí entra num ciclo, procrastinação. Então, o que eu indico é terapia, com certeza, autodiálogo, a gente se acalmar. Como que a gente é com uma amiga? Ah, sua amiga não tá muito legal, você vai dar conselhos, vai acolher. Por que que a gente não pode se acolher? Conversa com você como se fosse uma amiga mesmo. No meu exemplo, né? Eu falo assim, Mila, calma, calma. Aí às vezes vem aquela coisa, né? Aquela impulsão, aquela ansiedade. Calma, não é assim, calma. Você não precisa. Você não precisa fazer isso agora. Isso não é tão importante quanto isso. Aí às vezes eu consigo passar por cima, às vezes não. Depende do o quão intenso é a, esse pensamento, essa necessidade. E mas o autodiálogo, trabalhar isso, porque a gente só vai conseguir liderar a nossa mente quando a gente parar e conversar com ela, né? E questionar por quê? Por que disso? Por quê? Por que que é assim? Por que eu tenho que fazer assim? Isso é ansiedade falando, não sou eu não. Não quero não. Então é isso. Tem outra pergunta. Não. Só quem passa ou passou por isso que sabe como é difícil a depressão e a ansiedade. Exatamente. Só quem passa. Quem não passa. Eu até tenho uma amiga que ela falou que criticava muito. Ela falou assim: ah, não entendi, achava que era tudo palhaçada, tudo besteira. Até que eu passei. E eu vi que
o negócio é mais profundo do que o que se fala, né? Uma coisa também que eu aprendi, não só com a depressão, não, com outras coisas. Não falar daquilo que eu não tenho profundidade para falar. Eu não sei da dor do outro, eu não sei daquela situação, não vivi, então eu não posso chegar e falar com propriedade de algo que eu não vivi, né? Então eu tenho escutado, tentado absorver, entender, né, o porquê das coisas sem falar precipitadamente, não julgar assim precipitadamente. Isso é muito legal. Não só com a depressão, não só algo. é, ah, Tem que haver o respeito comigo. Não. Tem que haver o respeito com outras pessoas, com outras coisas, seja qual for a área da pessoa, da vida da pessoa, né? Então, o julgar precipitadamente também é muito complicado. A Flávia entrou aqui. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Vocês têm mais alguma dúvida? Simone, a fuga também é parte do processo. Respeitamos esse processo e precisamos nos acolher, nos ouvir e buscar o autocuidado. Autocuidado. Eu comecei a desenvolver mesmo. Não tem muito tempo, não. É algo bem mais recente. Porque eu repetia, a gente repete as frases às vezes, né? Fala assim: ah, não, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar. Só que na prática, não é bem assim. Você não tá se cuidando, você não tá se priorizando. E quando a gente vê assim, parece que quando faz sentido, né? Caiu a ficha. Pô, fez sentido essa frase na minha vida. Foi algo recente. E até a Daisy daqui, eu fiz coloração pessoal com ela, adorei. Foi até algo autocuidado, né? Eu nunca imaginei, eu não daria importância para essas coisas. Mas eu falei, não, eu tenho que investir em mim, investir no meu conhecimento também e investir na minha estética, né? E a Daisy foi maravilhosa. Já sei minha paleta de cores. Agora toda empolgada. Tô na paleta, hein, Daisy, ó. Tô na paleta, ó. Cor, acessórios, batom. Foi algo muito bom. E o autocuidado é primordial, né? Às vezes a gente cuida de tanta coisa, de tanta gente, de tanta situação, coisas até que não são nossas, que a gente não tem nem tempo para se cuidar, para se olhar no espelho. E isso é muito triste, porque se a gente não se olha, a gente não se respeita, né? Aprendi isso também, tô aprendendo a me respeitar. Respeitar o meu limite, meu cansaço, minha vontade, aprendendo a falar não. Isso é maravilhoso, é libertador. A gente não é obrigado a falar sim. A gente tem que falar sim pra gente primeiro, né? A gente tem que se acolher como uma amiga. Você, eu, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Até teve uma dinâmica, né, Simone, que pergunta sobre a pessoa mais importante da sua vida. Às vezes a gente pensa já no outro, mas não, é a gente. Eu convivo comigo 24 horas do dia, a vida toda. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, qual vai ser a qualidade de vida que eu vou dar pra mim, né? Então, peraí. Jerusa, depois que passei pelo Covid, fiquei com crises de ansiedade. E faço o que você falou, falo comigo mesmo. Começo o dia declarando que o dia vai ser bom. E um dia de cada vez. É isso aí. Isso aí. É um dia de cada vez, uma situação de cada vez. E o Covid também, muito complicado, né? Foi uma situação bem, muito complicada mesmo. O isolamento, as perdas, foi algo bem violento, né? E teve a questão também do pânico. Eu tive também ansiedade nesse período, foi muito desastroso. Peguei também Covid. E também tem as consequências dele também, né? Até estava conversando com a Tamires hoje sobre a queda de cabelo. Tipo, a gente tem consequências no corpo após o Covid também. E se a gente não se cuidar, pode piorar. Tem outras formas, né? Tem até problemas cardíacos, algumas coisas assim. Então a gente precisa se cuidar, tá sempre atento a gente. Não só cuidar do outro, não só pensar no outro.
Porque se a gente não tá bem pra gente, vai chegar uma hora que a gente não vai estar bem pro outro também, né? Opa! A Bruna, linda! Você também maravilhosa. É, gente, a Bruna fez uma live recente, né? Eu participei e ela tá aqui. Obrigada pela presença. Quer falar alguma coisa? Quer entrar aqui na live? Fala também, Bru. Oi? Opa! Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Queria compartilhar só um minutinho. Olha, esse poema aqui. Não, não quer entrar, não? Entra, mulher. Tu fala super bem, toda empoderada. Tiago, boa noite. Tô com a anelzinha pendurada aqui, tá com febre. Tadinha, melhoras pra ela. Expectativas também é algo muito importante. Esse criar expectativas excessivas, projetar no outro, né? Aquilo que a gente espera, né? Ou faria. É meio uma coisa meio complicada e isso decepciona demais, né? Então, expectativas. Aprendi que não devo criar expectativas comigo, contigo, com as coisas. Ninguém pensa igual. A reciprocidade é algo individual. O que julgo importante para o outro pode ser irrelevante. Mas vá além, em qualquer circunstância, faça o bem. Encare de peito aberto, que raramente retribuirão da forma desejada o seu certo. Releve, deixe que a gentileza te leve. A paz interior é mais valiosa que a indignação. Siga em frente, não leve para o coração. Pense bem, com a mesma medida que nos decepcionamos, também decepcionamos. Sempre que possível, ceda a tua túnica. A imperfeição não é uma via de mão única. Estradas falhas há no mundo inteiro, sem endereço fixo ou roteiro. Deus sempre nos confundirá com a sabedoria da simplicidade, através do autoconhecimento e da bondade. Aí se esconde a felicidade. Perfume-se de altruísmo, alimente-se de empatia, saboreie da vida essa doce, doce fatia. Abra a mente, dispa-se da vaidade. Estar certo o tempo inteiro é insanidade. Seja luz, seja sal. O bem valerá a pena no final. Oi, Renata, boa noite, Dayana. Dayana, quanto tempo? Tudo bem com vocês? E aí, gente, estão gostando da live? Querem fazer mais alguma pergunta? Algum assunto? Alguma colocação? Alguma troca de experiência? Alguém quer entrar? Tá? Opa! Deixa eu ver se eu acho mais uma coisa aqui. Live incrível. Quer entrar, Simone? Dá uma palavrinha pra gente. O compartilhar de uma profissional é ótimo, é sempre bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Você tá visivelmente mais à vontade, com mais energia. Graças a Deus. É, tem, é a quebra de outras situações que eu vi que eu preciso trabalhar e tem me ajudado bastante, né? Na questão da confiança, do, do fazer, né? Fazer e não se cobrar tanto, se permitir errar. Isso é muito bom, isso é muito importante.
Tem um poema aqui muito que fala sobre a questão do poetar, né? Agradeço, prefiro combinarmos para outro momento, ok? Tá bom, Simone. Vamos marcar uma live, vamos, vamos conversar muito, trocar experiências. Tô adorando vocês comentaram aqui. Ah, cara, eu fico muito feliz por você. Obrigada, Bruna. A gente vai melhorando, a gente vê que sempre tem alguma coisa para melhorar. Vai melhorando de pouquinho em pouquinho, cada hora, cada momento. Cada momento a gente tem um. A gente está mais preparado para trabalhar certas dores, certas situações, né? Mas isso é difícil? É doloroso? É, mas é gostoso. Não é verdade? Quem faz terapia aí dá cutuca uma coisa que dói, mas é gostoso no final das contas, porque a gente se torna mais forte. Você olha, poxa, eu consegui encarar isso. Caramba, hoje isso não me afeta tanto quanto antes. É maravilhoso. Gente, esse poema, eu vou estar falando esse poema para finalizar a nossa live, que eu adorei estar aqui com vocês, compartilhar. No início fiquei meio nervosa, mas que é a primeira live que eu faço sozinha, né? E foi muito bom compartilhar da forma, do jeito que eu sou, né? Algo que tá dentro de mim, essa é a minha essência, e compartilhar os poemas e falar que eu amo quem eu sou, quem tenho me tornado, quem fui, para chegar até aqui, ter essa visão, e quero mesmo ampliar mais minha visão e, e me crescer mais, né? Evoluir como pessoa, evoluir emocionalmente e evoluir para compreender outras pessoas também. E é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. A literatura é maravilhosa, a terapia é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. E só tem que compartilhar mesmo e agradecer extremamente. Extremamente por cada pessoa que eu encontrei nesse caminho, né? De resiliência, de mudança, de transformação. Então vamos lá. Infinitude. Infinitude de ser. A vida lhe acaricia com brandura e te devora com truculência. As estações entoam o tempo e tudo enriquece a vivência. Infinitude de sentir. Abrevio a dor rabiscando o papel. O lápis sem sentido trilha as linhas tortuosamente e esparrama o que vier à mente. Infinitude de errar. Tracejo corações impensados, flores mal acabadas. Rabisco com força, acaricio o papel. E, de repente, o lápis se torna pincel. Então, gente, que a gente não tenha medo de errar, não tenha medo de ser, que a gente se conecte com a nossa essência, a gente se conecte com as nossas emoções, com as nossas dores, com as nossas dificuldades e com as nossas habilidades também, que às vezes, dependendo da autoestima, a gente não consegue se conectar, né, com as nossas habilidades. A gente julga elas pequenas e se compara. O comparar-se é terrível, é algo que vai matando a gente aos poucos, né? E o que eu tenho a dizer é autoestima. Sem autoestima, a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue se respeitar, se observar, se entender, se ouvir e também conviver melhor com as outras pessoas, outros relacionamentos, né? Seja em qualquer âmbito, profissional, familiar, amoroso. Se a gente não tá bem, do que a gente estiver participando também não vai estar muito bom, né? Essa é a verdade. É uma frase que, se a gente não tá bem, nada vai bem. Porque a gente vai agir conforme a nossa situação emocional do momento, né? Então, faça terapia, faça muita terapia, leiam, busquem sobre suas emoções, para se entender também. Escrevam. Escrever, não como um ato obrigatório, algo que
Ah, vou escrever perfeitamente bem. Não. Escreva. Às vezes você não se entende, às vezes tá um turbilhão na sua mente, joga no papel. Uma palavra. Às vezes uma palavra você vai entender, poxa, tô sentindo isso. Ou então vai ser uma forma de aliviar. Joga pro papel o peso que tá na sua mente. De uma forma ou de outra vai te fazer bem. Às vezes para você visualizar aquilo que você está sentindo, porque dependendo da pessoa, a gente tem formas diferentes de visualizar e de se entender, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. Querem fazer alguma colocação, falarem alguma coisa? Que já estou finalizando. Simone aí, ó, coração. Bruna, coração, muito coração. Espero ter ajudado. Eu falei de experiências a partir de mim, do que eu passei. E os poemas também foram referente ao que eu passei, ao que eu transformei e ao que eu vejo que eu preciso mudar para ter mais plenitude de saúde mental mesmo, né? É um incansável exercício. Não significa que a gente vai para terapia e resolveu a vida. Não. A gente tem um caminho e a gente vai aprendendo a viver cada passo de cada vez, se acolhendo, se respeitando, se amando, respeitando seus limites, respeitando o limite dos outros também. Tem muito disso, né? A gente aprende sobre a gente, mas também a gente aprende sobre o outro, né? E para finalizar aqui, pessoal, eu queria agradecer, lembrando que essa live do projeto que foi contemplado pelo edital Cultura nas Redes 2, Cultura Presente nas Redes 2, tá bom? Do governo do estado, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro. Muita gratidão. Quero agradecer cada pessoa que esteve aqui na live, compartilhou, falou, deu dica, me parabenizou. Eu aceito de coração. Entendo que essa história é uma história de superação e estamos aí para superar mais. Estamos aí para compartilhar, para escrever, para deixar a essência fluir e descobrir cada vez mais quem sou e também vocês. Se vocês quiserem também falar comigo depois, no direct aqui, mandar um zap, pode mandar, para a gente conversar, trocar uma ideia. Às vezes a pessoa tá se sentindo meio para baixo, ou às vezes uma palavra anima, né? Às vezes um poema, posso mandar um poema para te fortalecer, para mostrar o quanto você é maravilhosa, maravilhoso, né? Então, se quiser conversar, estamos aí. E eu desejo para vocês uma excelente noite, um sono reparador maravilhoso. Também um restinho de semana, final de semana muito abençoado, tá bom? Gratidão, agradeço e que seja esse carinho, esse afeto, essa presença aqui seja retribuída de alguma forma e que também possa ter ajudado vocês ou pessoas que vocês conheçam, tá bom? A live vai ficar salva. Se vocês puderem compartilhar, será ótimo, tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigada. Beijos para vocês.